ter para o país, né? Porque, por exemplo, você pega a China, ela vira um negócio independente, né? Sim. O que eu falo é o seguinte, cara, ela não liga para ninguém. Porque ela lança o foguete dela, o satélite dela, o sistema de GPS dela, é tudo dela. Se acabou, tá tendo e ela não está numa guerra, por exemplo, ela vive tranquilamente, né? Perfeito. Porque a infraestrutura espacial dela está ali garantida porque foi tudo dela. Agora, quando você começa a depender de outro, você está na dependência. Pô, vai que dá um negócio aí e aí nós estamos ferrados, né? Porque nós não temos uma nossa. Exato, Né? esse é um próximo tema que a gente vai abordar aqui na sequência. Cristian, você poderia colocar aquela do orçamento para a gente poder mostrar para o pessoal qual que é o retrato cruel, né, da realidade? Aquela imagem, né? Aquela imagem que traz os orçamentos dos diferentes países. É um PDF. Esse aí, Isso, olha, não, o de cima. De cima. Então, olha só como que é cruel a realidade. Isso aqui é a realidade, é de uma consultoria, acho que talvez a mais respeitada no setor espacial, Euroconsult, do ano de 2021. Notem vocês aí, o tamanho da bola aqui é proporcional ao tamanho do investimento naquele ano, tá, do governo. E olha só, né, países sem a mesma tradição no programa espacial como o Brasil, né, e para citar ali apenas alguns, tá, para a gente não ficar muito triste, Irã, Egito, Emirados Unidos Árabes, Turquia, todos eles acordaram, né, de que a infraestrutura espacial, de fato, ele tem um papel fundamental para o desenvolvimento social e econômico e passaram a investir de maneira consistente. Né? Então, o problema do Brasil foi ter dado soluços na alocação de recursos, porque, como eu comentava com você antes, Sérgio, o capital humano nosso é diferenciado. E eu falo isso sendo de origem japonesa, hein? Eu admiro muito o povo japonês, mas o brasileiro ele é diferenciado. Então, caso haja, de fato, uma priorização na agenda nacional, o programa espacial ele decola, literalmente. Não, e aqui para o pessoal entender, ó, as bolinhas maiores, ó, só para a gente citar, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Índia, aí... A Índia talvez seja a que destoe mais disso aí, né? Mas ali você tem a Alemanha, França, a União Europeia como um todo, né? Itália, ou seja, você pega as maiores bolas, são os países mais desenvolvidos, né? Talvez a Índia que dá essa destoada aqui, mas porque a Índia tem uma cultura diferente, o presidente, né? Aquele presidente que era físico e tal, né? Ele que deu uma empurrada na parte científica da Índia, eu acho, né? E aí garantiu tudo isso. E você pega ali, talvez vocês não estejam observando, o Brasil está lá com 58. E a Argentina está pequenininho também, mas a Argentina é 122. Ou seja, é o dobro do Brasil, né? Praticamente. Só nessa bolinha aqui. Então, é um retrato do mundo mesmo, né, cara? É um retrato do mundo que a gente tem aí, né? E bacana, Sérgio, você falar da Índia, né? E eu gosto de sempre citar o exemplo da Índia, que na última década investiu em média $1 bilhão por ano em seu programa espacial. É que ele coloca por terra aquele falso paradigma de que você já deve ter ouvido falar, que países em desenvolvimento, que tem desafios, né, na área de infraestrutura, educação, segurança, não deve investir no setor espacial. É pelo contrário. Porque a infraestrutura espacial e os tempos de pandemia mostraram isso, acho que de forma muito patente, de forma inquestionável, que a infraestrutura espacial permite você atender necessidades típicas de países em desenvolvimento como o Brasil e Índia de forma muito mais eficaz e efetiva. Exatamente. Então, assim, é um absurdo. Isso aqui eu estava te falando, né? Eu dei uma palestra outro dia, eu usei esse mesmo gráfico, aí o pessoal ficou abismado mesmo, porque não tem, né? Assim, se você não é da área e tal, você não tem essa noção. E é um retrato, né? É um retrato. É um retrato muito, muito bom mesmo. Você pode rolar também aqui para a gente mostrar investimentos, e são publicações idonas, né? Pode subir aqui. Aqui tem uma publicação da OCDE que mostra aqui no ano de 2020 em termos de percentual do PIB. Aquele gráfico anterior era em valores absolutos, tá? Aqui já é em percentual do PIB, né? A gente nota que no ano de 2020 a Índia investiu 16 vezes mais do que o Brasil e a Argentina 5 vezes mais. Estados Unidos nem se fala, né? 83 vezes mais do que o Brasil. Então, isso mostra claramente a falta de prioridade, né? Que falar que é prioritário, que é estratégico, na verdade, o setor espacial, junto com outros aí, ele é considerado declaradamente um setor estratégico para o Brasil. Mas um setor estratégico que não vem acompanhado de alocação de recursos, não adianta, né? É um e aí a minha coisa é o seguinte, cara, que a gente está aí numa época de eleição, né? E você não vê nenhum candidato falar disso, né? Não fala. Nenhum, né? Nenhum cita. Os caras ficam um batendo no outro, um xingando o outro, detonando.
Cara, por que não fala assim, cara, eu tenho aqui, ó, um programa aqui, ó, pra gente dar uma alavancada no nosso programa espacial. Você não vê ninguém falar isso. Quer dizer, é preocupante porque isso não tá na cabeça deles. Não está. Não está, Vamos soltar né? aquele videozinho lá do comandante da Força Espacial podemos Americana, soltar. porque ali acho que ele traz um panorama, né, do que acontece. Se acontece isso nos Estados Unidos, né, quanto mais aqui no Imagina Brasil. no Brasil, né? Coloca o videozinho aí. É esse, né? Pode voltar isso. There's pretty much nothing that we do as citizens of this world that isn't tied to space. The United States has spent the past half-century placing satellites into space that now provide the backbone for our daily lives. First television broadcast via satellite. The US Air Force operates the Global Positioning System, GPS. Our hospitals, banks, streetlights, and gas pumps all rely on satellite timings to operate. Still got 145-mile-an-hour winds. As do American naval ships, missile warning systems, armed drones, and smart bombs. I don't think the American public sufficiently understands the importance of space. Da US Space Force, né, Força Aérea dos Estados Unidos, ela diz que na visão dela o americano não entende exatamente, não tem a noção, né, da importância da infraestrutura espacial. Se isso acontece lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Então, eu diria que tudo isso que a gente vê, né, constata, como você falou, do político não mencionar a questão do espaço, é por falta de conhecimento. Eu acho que não tem má fé, né? É falta de conhecimento, é falta de conscientização, falta de conhecimento da realidade dos países, né, no que diz respeito à infraestrutura espacial. Se vou num debate desse aí, a primeira coisa que eu ia perguntar é isso. Cara, e aí? O que você está pensando aí para o Programa Espacial Brasileiro? Qual que é a sua tal? Hoje teve um candidato aí que... Os caras são foda. O cara falou que não, que a gente tem que tirar a nossa dependência do GPS, ter o nosso próprio sistema, entendeu? Mas é complicado, né? Porque assim, a gente não vê como que é o futuro? Como que você pensa aí? Vendo isso. Eu vou falar em termos de documentos oficiais, tá? Existe um documento chamado Estratégia Nacional de Defesa, END, que tinha uma versão anterior, se não me engano era de 2012, tinha 2008, 2012, e lá citava a questão da importância, não entrava em detalhes, mas citava a importância estratégica para fins de soberania nacional. GPS não tem a ver apenas com defesa, tem a ver com nossa vida no cotidiano, né? E, por incrível que pareça, a última edição, que me parece que está tramitando aí para aprovação, sequer faz citação. Então, eu diria que é falta de consciência, porque as pessoas que elaboraram a versão de 2012 tinham conhecimento e colocaram lá uma citação, sabendo que era importante. Nessa última versão que está aí para ser aprovada, sequer faz citação. Eu tive a curiosidade de procurar e não vi citação. Então, eu acho que, por isso que, de novo, Sérgio, eu te parabenizo e digo assim, é muito importante esse trabalho que você faz aqui de divulgação, de conscientização, né? Porque, certamente, aqui não é rasgação de seda, aqui eu diria que o seu público ele é muito qualificado, né? Todos eles são formadores de opinião, podem replicar, podem comentar com o colega, falar com o seu candidato ao Congresso, né? E cobrar. E acho que só dessa forma a gente vai poder fazer uso daquela frase que o Roosevelt comentou lá, de que temos que ter apoio popular. Do contrário, nós vamos continuar patinando nesse setor. Mas eu acho que o político ele fica com medo do seguinte, né? Ele imagina lá, vamos pegar um deputado, né? Nem vou chegar em presidente, não, mas chega no deputado. O deputado ele vai ter que ir lá, vamos supor que ele faça um projeto lá, sei lá, para cá, vamos alavancar esse programa espacial, vamos fazer tal coisa, tal. Quando ele volta lá para a cidade dele, né, para a região dele, o cara lá na região dele não quer saber disso. Porque o cara quer saber o seguinte, cara, eu quero a minha praça arrumada aqui. Você está lá indo defender grana para a gente mandar um satélite, mas eu não quero o satélite, eu quero ir a minha praça aqui, que está ferrada. Então, é um problema de base também, né? Porque assim, a gente não tem a base sabendo que se a base soubesse da importância, que é o negócio do público também, né? Ela pressionaria esses caras, deputados, porque teria que começar por eles, né? Para aí poder essa importância seguir, né? Agora, quando o cara está importando com não, mas aqui minha rua está com muito buraco, você está indo lá defender satélite, cara, eu quero aqui minha, né? É mais ou menos isso que acontece, né?
Mas isso tudo, você concorda que é fruto de falta de consciência Sim. da realidade? Sim. Né? Porque se ele soubesse, né, de qual que é a implicação dos sistemas espaciais, talvez a gente possa colocar, Christian, aquele PDF e depois soltar aquele vídeo lá, se você Sim. concordar, aquele PDF que fala das infraestruturas críticas, né? Para que vocês tenham noção. Aqui, ó, tem uma matéria aqui, e não é tão antiga assim essa percepção, tá? Foi uma matéria que saiu no New York Times, em que ele aponta, né, o quão o sistema... A gente está falando particularmente do GPS. O GPS é uma das aplicações de satélites, né, mas que, de fato, ele é crucial, né? Não é por outra razão que os países que o Sérgio citou aí, né, têm seus próprios sistemas, né? Além de... Você sabia que os Emirados Unidos Árabes e a Turquia também terão seus próprios sistemas? Terão seus sistemas, sim. Então... Só para o pessoal entender, né? Ó, primeira coisa, né? Vamos explicar o negócio do GPS, pessoal. GPS, pessoal, você aí que usa o seu celular todo dia, entra no carro, já coloca. É uma brincadeira que eu faço, que é o seguinte: quanto que você pagou o mês passado para usar seu GPS? Nada, né? Você não paga nada, mas você usa. E outra, né? Você sabia que o GPS, ele o que a gente usa é do governo americano, né? Exatamente. Então, tipo, a gente teria que pagar, mas não paga nada, mas a gente usa todo dia. E aí na Rússia tem um sistema deles, que é o GLONASS, né? GLONASS, famosíssimo. Na China nós já citamos, que é o Beidou. Na Índia tem o deles. Na Europa tem o Galileu, né? Galileu, que é o da Europa. Então, pessoal, é assim. Você vai para a Europa... Japão também tem o dele. Japão tem o dele. Como que chama? Japão regional. Mitsubishi, eu acho. É isso mesmo. Tem o Japão tem o dele. E então, é um negócio que a gente usa todo dia. Você usa todo dia, toda hora. Você nunca pagou um centavo por ele. Você paga quando você compra o celular, né? Tem um royaltyzinho, né? Que Não vai sei. lá pro... Tem? Tem um royalty que vai para o GPS, só que você usa ele todo dia, toda hora, entendeu? Hoje é impossível. Você pede comida na sua casa por causa do GPS, entendeu? Você aí, ó, tenho certeza que você está agora pedindo comida aqui para assistir o programa, você está usando o GPS. Amanhã, quando você for sair, for para tal lugar, você vai querer ver o trânsito. Onde que você vê o trânsito? No GPS. Porque olha que mágica, né? Ele sabe qual que é o melhor caminho, né? Vendo o trânsito. Então, é um negócio marcante isso, porque a gente usa todo dia, está totalmente ligado ao espaço. O cara lá, que eu estou brincando, é o cara que está reclamando da rua dele, ele reclama usando o GPS. Então, é um negócio assim, complicado, cara, porque tinha que colocar na cabeça das pessoas isso de qualquer jeito, entendeu? A minha luta grande é isso. Eu sei que ela é meio em vão. Mas a gente não é não, Sérgio. A gente continua lutando. Não, tem que lutar sim, porque assim como o Sérgio estava falando, é muito fácil, né? Se você entrar em gps.gov, você vai ver as informações lá. O orçamento, porque eles chamam de o core, né? O básico do GPS lá para o cidadão, para o contribuinte norte-americano, é da ordem de 1,7, 1,8 bilhões de dólares por ano. Né? E a gente aqui, o cidadão médio brasileiro, acha que é patrimônio da humanidade, né? Exatamente. E não é, na realidade, não existe só essa solução, tá? Você pode passar o outro, acho que está aqui. Não.